todos os irmãos que estão aqui, também as visitas que estão conosco. Eu desejo que vocês se sintam bem aqui na casa de Deus e para a honra e glória dele, do nome dele, vamos cantar o hino 464, Não Desistir. Não desistir. Fiquemos em pé, por favor. Fiquemos em pé, por favor. Fechemos nossos olhos para falarmos com Deus. Querido e eterno Deus, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Somos, Senhor, um pequeno número, eu sei, mas o Senhor promete que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estará presente. Então é com essa fé, nessa confiança que nós estamos aqui, na certeza de que o Senhor está aqui no nosso meio. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está aqui, abençoe as visitas também que estão conosco, abençoe os meninos que vão estar conduzindo o estudo. Fale, Senhor, com eles, fale ao nosso coração e unja, Senhor, os lábios deles na condução desse estudo. E ajuda-nos a permanecermos na tua presença, que não venhamos a desistir jamais, Senhor. Por favor, prepara-nos para a tua volta. Eu te peço essas bênçãos com perdão dos meus pecados. Amém. Boa noite a todos. Que a graça de Deus esteja sobre nós em mais um estudo, em mais uma noite que nós estamos aqui na igreja. Que bom que você está aqui na casa de Deus, que bom que você está aqui conosco para estudarmos mais um momento aí do livro de Daniel. Para quem está assistindo, e aí eu já deixo já até avisado, não está sendo transmitido o nosso estudo de hoje, mas está sendo gravado. Tudo que nós vamos passar aqui está sendo gravado, depois vai estar lá no YouTube, para quem quiser assistir a qualquer momento. Assim como nós temos a playlist do Apocalipse, nós vamos ter uma playlist de estudo com todos os estudos que estão sendo feitos aqui, mas relacionado ao livro de Daniel. Então, está sendo gravado, mas não transmitido. Então,
Que bom que você está aqui, que Deus possa abençoar a cada um de nós, que Deus possa abençoar a vocês, a sua família, e que possamos estar com o nosso coração aberto para esse momento de estudo. Bom, há 5 anos atrás, quando nós fizemos nosso primeiro estudo de Daniel, que parece que faz 5 anos para mim, eu estou tão ansioso para a gente continuar esse estudo, que para mim demorou 5 anos essas 3 semanas, mas fazem 3 semanas, nós tivemos várias questões, 10 dias, enfim. Alguns problemas técnicos nós tivemos aqui também no dia da transmissão, que a gente ia fazer o estudo, mas pela graça de Deus nós estamos aqui, amém? E nós vamos continuar com esse estudo até o final dele. Agradecer, Claudinho, Pedro, Luiz, por vocês estarem aqui, por vocês estarem me aguentando todos esses tempos aí lá no grupo. Eu sou chato, vocês sabem disso, mas obrigado por estarem me aguentando. Há 3 semanas atrás, quando nós fizemos nosso estudo, o último estudo que fizemos, nós fizemos ali um contexto geral sobre Israel. Nós falamos sobre todo o contexto de Israel, como que nasceu a nação de Israel. Começamos lá bem rápido com Abraão, depois vimos lá Jacó, os 12 filhos, que se tornaram 12 tribos, e que depois eles se expandiram e se tornaram uma nação que ficou ali estabelecida numa região na qual Deus prometeu para esse povo. Esse povo ali, durante um período, eles estavam ali liderados diretamente por Deus, porque Deus era o rei deles, né, o Deus deles, que lideraria esse povo, até que entrou o período dos reis, né, que a gente estudou. E a gente viu ali que tiveram vários reis, alguns bons, na sua maioria maus, né, reis que não foram bons para Israel. E durante um período eles fizeram ali uma Israel unificada, unida, uma Israel única, as 12 tribos sendo governadas por um único rei. Davi é um exemplo desse. Mas depois disso, depois de Salomão, o reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul, reino de Israel e o reino de Judá. Nós vimos também que o reino de Judá só teve reis que não foram reis bons para Israel, e a gente já estudou sobre isso, que Israel foi ali acabada pelos assírios, né? Eles separaram ali o reino de Israel e eles deixaram de existir, né? As 10 tribos hoje, elas não existem, né? E aí nós focamos para o reino de Judá, onde teve ali a sequência de reis, uns reis bons, outros, na sua maioria, também ruins. E aí nesse período, até que chegou a Babilônia, né? A Babilônia não era ainda uma superpotência. O reino de Judá aguentou, né, Pedro, as investidas da Síria. Quando ela foi lá derrotar o reino de Israel, eles aguentaram as investidas da Síria, continuaram seguindo ali na sua capital em Jerusalém, até que eles foram dominados pelo Egito num período, né? Eles eram vassalos do Egito, e aí chegou a superpotência Babilônia, destruiu, né, o Egito e tornou-se Israel seu vassalo. E aí nós chegamos naquela parte onde a gente viu que por 3 vezes Nabucodonosor foi em Israel, e ali ele invadiu Israel. No primeiro momento, em Israel, ele invadiu que ano, Pedro? 605 antes de Cristo. 605, ele invadiu Israel, não houve guerra, mas ele invadiu Israel e levou os principais de Israel nesse primeiro momento, né? Levou os nobres, os descendentes ali do rei, os nobres, para o exílio nesse primeiro momento. E nesse primeiro momento, nesse primeiro exílio, Daniel e seus amigos já foram levados. Depois teve uma segunda vez. Nessa segunda vez foi levado mais um povo de Israel, né, dos nobres, dos principais de Israel, para o exílio. Israel permaneceu ali, o povo de Israel, não, o povo de Judá permaneceu ali em Jerusalém, certo? E na última vez, aí Babilônia foi lá e destruiu com a capital, Jerusalém, né? Jerusalém, deixou só o povo que não tinha condições, os pobres, levou todos os nobres para a Babilônia como cativos e destruiu o que era o principal monumento, vamos dizer assim, deles, o templo. E agora nós chegamos nesse ponto, né, onde eles chegaram lá no exílio, eles estão no exílio. Nós mencionamos também no último estudo, Claudinho, Pedro, que eles estavam na expectativa de que Deus iria fazer alguma coisa muito, muito breve. Inclusive tinha até falsos profetas lá no exílio, dizendo que Deus iria se levantar e iria tirar esse povo dali o quanto antes. Até que Deus, através de Jeremias, manda uma mensagem. Nós lemos essa mensagem semana passada, que Deus falou, olha assim, sim, vocês vão sair daí, mas não agora. Então,
construam casas, plantem, tenham família, cresçam, porque vocês vão ficar aí por 70 anos. E depois de 70 anos, se vocês ajoelharem, lembrarem de mim, me buscarem, eu estarei com vocês e lembrarei de vocês. Então é nesse contexto que a gente terminou o último estudo. O Claudinho pegou o microfone, quer falar uma coisa? Só para colocar aí, para aumentar a profundidade do que você disse, que entre as incursões, quem estava lá tinha esperança de voltar. Então tinha, como você falou, tinha alguns profetas lá na Babilônia falando, não, gente, fica tranquilo, Deus vai tirar a gente daqui. E eles ficavam naquela esperança, de repente abriam os portões da Babilônia e vinha mais cativo para dentro da Babilônia. E é interessante, você mencionou isso, Claudinho, eu lembrei agora, porque, como eu falei, Daniel, ele foi na primeira leva, né? Ele foi na primeira leva. E ele era garoto, né? Tinha lá seus 14, até menos do que isso, era um adolescente na época. E Daniel, junto com seus amigos, testemunhou por 2 vezes os portões da Babilônia sendo abertos e a sua nação chegando lá como exilados, né? Então imagine o coração de Daniel vendo essa situação, né? Nós finalizamos mostrando que Deus, por muitos e muitos anos, por muitas gerações, falou com o povo de Israel, suplicou ao povo de Israel para que eles voltassem para o Senhor. De vez em quando eles voltavam, mas já voltava para a idolatria de novo. Por várias vezes Deus tentou buscar o povo, né? Sendo que era para o povo buscar a Deus. Mas Deus foi tentando, até uma hora que não tinha mais o que fazer, né? O povo escolheu de vez. E aí a bênção que eles deveriam ser e ter, eles perderam. Porque eles não souberam usar as bênçãos que tinham. Tudo que Deus deu para eles não souberam agradecer a Deus o suficiente e não souberam levar essa bênção, porque as leis de Deus se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Eles não davam a Deus o devido valor e não abriam aos próximos o que eles tinham. E é importante ressaltar que, assim, Deus não largou eles lá, Deus não esqueceu deles lá. E ele deixou bem claro que no período certo eles seriam libertos. E nós vamos ver na história de Daniel o quanto Deus estava ali com o seu povo, principalmente com Daniel e seus amigos, né? Representando todo esse povo cativo dos hebreus. Bom, é esse o contexto. Pedro quer falar alguma coisa? Daqui a pouco o Pedro vai falar bastante, então por isso que ele está se segurando aí. Só que eles não foram para a terra logo do lado ali, né? Exatamente. Então, assim, o que nós queremos estudar hoje? Porque o povo de Israel, nesse contexto agora, eles estão aonde? Na Babilônia. Chegando na Babilônia, qual é a cultura da Babilônia? Como é que funciona a Babilônia? Como é que um rei na Babilônia é instituído? Como é que, principalmente, como é que é a religião da Babilônia? Eles adoram apenas um Deus ou adoram vários deuses? Como é que funciona as cerimônias religiosas da Babilônia? Porque a partir desse momento, gente, o povo de Israel estaria inserido em tudo isso. Todos os costumes, as culturas, os hábitos, a religião, a educação que os babilônios tinham, eles iriam absorver tudo isso. Eles iriam ter que receber de alguma forma tudo isso. Então, a ideia nossa agora é, antes de nós entrarmos no capítulo 1, entendermos o contexto da Babilônia. O que eles viram lá na Babilônia quando eles chegaram? O que eles tiveram que enfrentar na Babilônia, quando eles chegaram na Babilônia, para que aí sim, quando a gente entra no capítulo 1, a gente já tenha na cabeça todo o contexto de como é a Babilônia. Quem é a Babilônia? O que eles fazem lá? De que maneira que eles fazem? Enfim, sábado, domingo no Estudo Repórter, no Globo Repórter, no Dom Repórter. Então, vamos lá. Eu acho que o estudo de hoje ele vai contribuir muito para a gente compreender por que é que Babilônia é Babilônia do jeito que é Babilônia lá no Apocalipse. Então a gente vai entender a Babilônia que existiu, a Babilônia histórica, e a gente vai conseguir extrair melhor, quando você voltar a assistir lá os vídeos do Apocalipse, você vai conseguir entender melhor por que Babilônia ocupa no Apocalipse o lugar que ela ocupa, como sendo o contraponto, né, da Nova Jerusalém. Perfeito. Bom, Pedro, Claudinho, a gente tem que falar da Babilônia, mas eu acho que antes de a gente entrar na Babilônia, é importante a gente entender qual a região que Babilônia estava, né? Vocês já estão vendo no slide aí em cima, que o Luiz colocou para a gente,
Mas qual que é a região? O que é Mesopotâmia? É uma comida? É um X Mesopotâmia? O que é essa Mesopotâmia, sabe? A gente fala Mesopotâmia às vezes, mas você gostou, né? Um X Mesopotâmia. Vamos criar esse lanche, Pedro? Oi? Não... Mas só vai ter coisa ruim nesse lanche, né? E aí, o que é a Mesopotâmia? Sabe? Qual que é a região ali? Então, o que a gente quer começar? Entender o que é essa região. Pedro, a região da Mesopotâmia é uma única cidade? É uma única língua? É uma única cultura? Ou é algo muito mais expandido quando a gente fala Mesopotâmia? A Babilônia está inserida? Qual que é a importância da Babilônia estar ali na Mesopotâmia? A palavra Mesopotâmia, ela tem um significado que significa entre dois rios, né? É uma região que fica entre dois rios. E aí, o que acontece? Não existe só uma Mesopotâmia no mundo. Existe uma Mesopotâmia aqui na Argentina, por exemplo, que é uma região que tem rios, né? São 2 rios e essa região ali no meio. Mas irmão, essa Mesopotâmia... Zé Leite colocou lá, entre rios, né, irmão? Isso, sul-americano. Então, o que acontece? Quando a gente fala da Mesopotâmia, de modo geral, a gente está querendo se referir à região que fica, onde hoje é uma parte do país chamado Iraque, onde tem 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, ali na região do Oriente Médio. Então, esse mapa que você consegue visualizar aí na tela, você vê que ela tem a parte norte dela, que é a região conhecida como a Síria, e a região da Suméria, que é a parte que fica mais ao sul da Mesopotâmia. Então você quer dizer para mim que Mesopotâmia não é só Babilônia? Não, tem outros povos lá também. Então o que acontece? Lá no passado, quando as pessoas começaram a plantar para sobreviver, elas procuraram regiões de terras férteis, né? Planícies de rios férteis. Então, em volta do rio Tigre e Eufrates, começaram a juntar muitos grupos de seres humanos e surgiram daí as primeiras sociedades. Foi ali que surgiram os primeiros estados, né, com letra maiúscula. Eu não sei se vocês estão vendo, Pedro, mas aqui vocês veem que tem um Golfo Pérsico aqui, né? Isso. E aí do Golfo Pérsico tem 2 rios ali. O de baixo aqui que passa aqui é o Eufrates e o de cima é o rio Tigre, né, Pedro? Isso. Ali na onde está a Fenícia, né, Israel ficava embaixo da região da Fenícia. Você tem o mar Mediterrâneo ali do lado, aquela região ali onde tem o mar, onde está escrito Mar Vermelho, é o Mar Vermelho mesmo. Então você sabe que o Egito fica ali do lado, né? O povo de Israel, quando atravessou o Mar Vermelho, eles não atravessaram, né? Existe na verdade 2 ou 3 possibilidades deles atravessarem. Eles não passaram pelaquela parte maior, eles passaram por uma parte que fica uma parte que é menorzinha ali do Mar Vermelho, tá? Então já está dando para ver o Egito, aquela ali é a península do Sinai, e depois eles ficaram vagando por aquele deserto ali por 40 anos, até que chegaram depois de 40 anos, aquele pontinho. Você consegue dar um zoom na imagem aí, Juninho? Para o pessoal ver? Eu acho que não, porque está no PowerPoint. Não, né? Está no PowerPoint. Ah, beleza. Bom, mas enfim, eu acho que todo mundo consegue identificar onde está Israel ali, ou não. O Luiz chegou lá, eu acho que vai dar para dar um zoom. Só para você ver mais ou menos a distância que ficava ali as 2 regiões, né? Ah lá. Então, ali onde está a setinha escrita Jerusalém, é o quê? Jerusalém. Então, e a Babilônia, vocês conseguem ver lá a Babilônia lá do outro lado. Só que o negócio é o seguinte, presta bastante atenção. Esse meio entre Jerusalém e Babilônia é tudo deserto. Essa parte mais clara aqui embaixo. Isso, e uma boa parte do roxo ali também. Então, você consegue abaixar ele aqui, Luiz? Ó, isso. Para você ir para a Babilônia, que ficava entre os 2 rios, principalmente, se fosse lá meia dúzia de pessoas, tranquilo. Mas com um povo sendo deportado, você precisava dar a volta lá por cima. Então você tinha que fazer a volta lá em cima, para você entrar lá pela parte de cima, onde é a região da Assíria. Só para vocês entenderem o caminho que o povo acabou tendo que fazer. Dentre as perguntas que o Fábio fez... Ô Pedro, deixa eu só cortar você. É como se a gente puder dar um exemplo bem minimalista aqui, tá, Pedro? Eu estou aqui no Dom Pedro, tem o bairro aqui João Paulo. Eu poderia atravessar o campo aqui do Maracanãzinho
e chegar no João Paulo, mas eu não vou conseguir. Mas ali é deserto. É deserto, então eu tenho que dar a volta pela rua ali para chegar no João Paulo, né? Isso. Eu não consegui reto. Exatamente. Perfeito. Então, assim, se você está com meia dúzia de pessoas, uma caravana especializada em travessia de deserto, como eram as de comerciantes na época, você consegue fazer essa travessia. Mas você levar um povo inteiro, uma quantidade grande de pessoas, aí o caminho a fazer era esse, dando a volta por cima. E aí... Não, a gente não vai entrar nessa parte não do seu caminho inverso ainda não, né? Ou vai? Acho que não. Não, né? Tá bom. Tá. Mas Podemos... o Fábio perguntou se tinham outros povos ali na região. Na verdade é o seguinte, tinham vários povos ali. Vários povos que chegaram nessa região. A maioria desses povos eram povos de origem semita. Então você lembra que morreu todo mundo no dilúvio, sobrou os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A partir dali surgiram os povos jafetitas, que são os descendentes de Jafé, os povos camitas, os descendentes de Cã, e os povos semitas, que são os descendentes de Sam. Então, árabes e judeus, eles são descendentes a maioria desse povo do Oriente Médio aí são descendentes dos semitas, tá? São descendentes de Sam. Então, você tinha vários povos diferentes aí. Você tinha amoritas, você tinha os povos sumérios, os acadianos, você tinha... Nínive era dessa região, né? A cidade de Nínive era essa região. Nínive era lá para cima. Nínive ficava lá para cima. Então você tem diversos povos diferentes com culturas muito parecidas ali. E essa cultura, a base delas é o politeísmo e o paganismo. Tá? Lembrando que o politeísmo é a crença na existência de vários deuses, onde eles são elementos da natureza, fenômenos naturais, constelações, animais também entravam no panteão ali da região. Então você quer dizer assim que as cidades dessa região da Mesopotâmia, apesar de serem cidades distintas, elas compartilhavam muito das culturas, das religiões, dos deuses, eram bem compartilhados. Pode ser que os deuses que os assírios adoravam eram os mesmos deuses, provavelmente, que a Babilônia adorava? É porque assim, o que acontece? Todos eles criam na existência daqueles deuses, mas a cidade ou um povo, geralmente era de cidade para cidade, eles adotavam um deus como sendo o deus protetor daquela cidade. Então, os deuses dos assírios, eles eram os mesmos dos babilônios. A diferença era que eles escolhiam quem eles queriam cultuar. Perfeito. E aí, pessoal, só para que a gente entre no contexto, nós estamos falando do contexto do exílio, né? O Pedro bem mencionou que eles saíram de Jerusalém e foram para a Babilônia. Aí eu pergunto para vocês, quantos quilômetros vocês acham que foi esse percurso de Jerusalém para a Babilônia? Alguém que levanta a mão para falar, pode ficar à vontade. Foi 50 quilômetros, foi 100 quilômetros, foi 200 quilômetros, uma viagem daqui até o Rio de Janeiro. Comparações, vocês têm ideia? Mais que 1000? Exatamente. Próximo que isso. Alguém tem mais uma ideia diferente do irmão Zé Leite? É mais ou menos isso. Mas chega até mais ou menos 2.000 quilômetros de distância. Então imagine o povo de Israel, porque eles não foram levados assim em cima de camelo, de cavalo, não. Eles foram acorrentados, porque eles eram cativos, eram prisioneiros de guerra. Imagine o povo de Israel, imagine Daniel, adolescente, acorrentado, tendo que andar por essa região, mais de 2.000 quilômetros cativo até chegar. Não foi uma viagem de um dia, né? Não foi uma viagem de 2 dias. Foram vários dias para ser levado para uma terra estranha. Assim, existe uma estimativa de que uma caravana de comerciantes que está acostumada a fazer esse trajeto, eles caminham aí cerca de 30 quilômetros por dia. Então você imagina, quase 2.000 quilômetros para um povo grande fazer todo esse trajeto aí. A gente até tem a imagem do trajeto aí num dos slides, né? Sim. Vai mostrar agora ou não? Acho que não. Nem Tá aqui bom. no PowerPoint não, está no material. Está no PowerPoint. A gente vai, depois a gente pode mostrar semana que... deixa eu ver. Terceiro slide. Terceiro slide. O caminho que eles fizeram. Ótimo. Aqui, terceiro slide. Aí, ó. Tá vendo essa linha vermelha aqui, pessoal? Todos conseguem ver? Não sei se o Juninho consegue aumentar pra gente essa linha vermelha, ou colocar o slide. Se o Luiz puder também ajudar ele ali, Luiz, fazer o exercício ali. Aí, beleza.
Ó, saiu daqui, Jerusalém, foi subindo, né, como Pedro bem explicou, saiu da região do deserto, subiu, pode ir um pouquinho mais devagar, que eles foram devagar, tá, Juninho? Não foram rápido, não. E aí subiram, Tiro, né, ó, provavelmente Rota dos Ilados, passaram ali pelo rio Eufrates, desceram até chegar na Babilônia. Esse foi o percurso que o povo de Israel, como cativo, para uma terra estranha, tá? Mas em torno de entre 1.000 a 2.000 quilômetros de distância. Claudinho? Não, só continuando o assunto, na parte da Mesopotâmia, primeiro a gente vê que tem a Síria, que foi o povo que destruiu as outras 10 tribos, e a Mesopotâmia também é de onde surgiu o povo de Israel. Não sei se todo mundo sabe disso, mas a cidade de onde sai Abraão é a cidade de Ur. E a cidade de Ur é o extremo sul da Mesopotâmia. Então, o início do povo de Israel vem de lá. Começou na Mesopotâmia? Abraão vem de lá, da Começa Mesopotâmia. na Mesopotâmia e termina na Mesopotâmia. Olha que coisa maravilhosa, né? Como Agora, Deus, os detalhezinhos, né? Sobre isso tem uma coisa importante para ser falada. Vocês sabem que, não sei se vocês sabem, tá? Mas ao longo da história houve por 2 vezes, em 2 momentos da história, a cidade de Babilônia teve a supremacia na região. Então houve 2 momentos distintos em que você teve o Império Babilônico. A gente está acostumado a falar de Nabucodonosor, mas ele é do 2º Império Babilônico, é o período neobabilônico que a gente chama. Agora, lá no 1º Império Babilônico, alguém lembra de algum rei muito famoso que governou o Império Babilônico ali na região da Mesopotâmia nessa época? E eu, recentemente, estudando sobre isso, eu vi que ele era contemporâneo de Abraão, ou seja, muito provavelmente ele viveu na época de Abraão. E como a família de Abraão era uma família muito importante da região, muito provavelmente Abraão já deve ter almoçado ou frequentado. Pelo menos conhecido. Eu vou dar uma dica. Ele foi o rapaz, o rei, que escreveu o primeiro código de leis escritos da humanidade. Quem? Hã? Fale em voz alta, gente. Eu vi o nome aí, alguém falou. Hammurabi. Hammurabi, muito bem. Então, olha que interessante. Presta bastante atenção nisso. Você consegue enxergar aí, o Juninho vai dar um zoom para a gente, na cidade de Ur, de onde Abraão foi chamado para sair da terra do pai dele. Tá vendo Ur aí, Juninho? Aqui embaixo, Juninho, na parte vermelha, mais para baixo do seu lado direito. Próximo ao Golfo Pérsico ali. Abraão, ele foi chamado ali, ó. Então, aquilo ali, onde está a cidade de Ur, na época de Abraão, já era Império Babilônico. Então, Deus já chamou Abraão, já chamou o seu povo para sair da Babilônia uma primeira vez. Agora, vai para aquele outro que é a rota que o povo fez. Vou mudar aqui. Peraí, Juninho, eu mudo aqui para você. Aí. Agora, presta atenção que o caminho que o povo faz para chegar até Babilônia é o mesmo caminho, o Marquinhos já está falando ali, é o mesmo caminho que Abraão segue para sair de Babilônia e ir para Nova Jerusalém. Não tinha Jerusalém ainda, mas vocês entendem, né? Para a Terra Prometida. E agora o povo se vê obrigado a seguir esse caminho. Você quer me dizer que o caminho que Abraão fez, quando Deus pediu para ele sair da terra de Ur dos Caldeus, que já era o Babilônia, o caminho que Abraão fez para sair daquela terra e para a terra que Deus prometeu, foi o caminho que o povo de Israel, anos depois, fez o caminho inverso. Eu poderia dizer então que seria o caminho da vergonha? É um caminho da vergonha. E eu vou te falar ainda mais. Teve um outro patriarca, não sei se a gente vai falar nisso. Pode falar, já estamos aqui, estamos falando. Teve um outro patriarca que teve que sair dali da terra dele e ir para a terra dos antepassados dele. Fazer esse mesmo caminho. Porque ele estava fugindo. Quem foi? Lembra? A Malu está falando. Jacó. Foi Jacó. Jacó teve que fazer esse caminho de vergonha também. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tira o zoom do mapa aí, por favor, Juninho. Imagine você o seguinte. A gente está falando de qual povo saindo dali de Jerusalém? O povo judeu, ou seja, aquela galera do reino do sul, do reino de Judá. Porque o pessoal do reino do norte, eles já haviam sido invadidos pelos assírios, eles já haviam sido levados para a Síria, lá no norte da Mesopotâmia, e eles já haviam se dissipado entre a população assíria. Ou seja,
quando os judeus passaram por ali em vergonha, eles foram vistos também pelos seus irmãos que eram do reino do norte. Agora imagina tudo isso, toda essa vergonha, toda essa humilhação, voltando por onde, pelo caminho que Abraão fez, seguindo a orientação divina, voltando pelo caminho indo pelo caminho que Jacó fez na sua vergonha, na sua humilhação, e agora o povo sendo humilhado e tendo que seguir esse caminho para chegar onde? Em Babilônia, que representava tudo aquilo que era tudo contrário ao que eles acreditavam. Tudo contrário ao que eles acreditavam. A gente estava achando aqui, gente, porque eu estava comentando mais cedo com eles. A gente está saindo bastante do nosso escopo, mas tudo bem, acho que está indo bem. Mas nisso que o Pedro falou, a gente não precisa ler. Quando a gente entrar no capítulo, nós vamos adentrar isso em mais detalhes. Mas tem um verso aqui no capítulo 1, porque assim, no livro de Daniel menciona filhos de Israel ou filhos de Jacó apenas 2 vezes. No início e lá na frente, no capítulo 12 ou no capítulo 11, alguma coisa assim. Depois a gente mostra mais detalhes. E quando ele menciona que o povo de Israel foi levado cativo, ele não menciona povo de Israel. Ele não menciona os meus compatriotas. Ele menciona os filhos de Israel. De Jacó. Os filhos de Jacó. Porque entra naquilo que o Pedro acabou de falar. Porque o primeiro descendente deles que fez o caminho inverso de Abraão foi Jacó. Então, quando um judeu lê que Daniel escreveu, os filhos de Jacó agora estavam cativos em Daniel, o que passa na cabeça deles? Nós estamos fazendo o mesmo caminho que Jacó fez quando ele enganou seu irmão. Nós estamos fazendo o mesmo caminho que Jacó fez quando ele teve que fugir da sua casa. E agora nós, os filhos de Jacó, estamos fazendo o mesmo caminho que Jacó fez. Você percebe que num único verso, quanta coisa a gente consegue aprender da história e dos significados? Quem pode falar, irmã Zaleide? Eu vou aí porque as pessoas que estão assistindo daqui 50 anos têm que ouvir o que você está falando. Ou não, porque Jesus deve ter voltado em 50 anos, assim eu espero. É tão interessante assim o significado de Babilônia, porque na verdade ali também, logo pós-dilúvio, houve a Torre de Babel. E na Torre de Babel, Deus deixou bem claro que a divisão de línguas foi para espalhá-los dali. Ou seja, aqui não é o lugar para vocês ficarem. Então, a partir dali, Deus já não queria que Babilônia fosse o centro da habitação, mas que espalhasse. Então, você vê, desde lá, ela já tem esse significado de se levantar contra Deus, mas Deus sempre falando, eu não quero ninguém aqui, sai. Desde o começo, antes de ter a grande Babilônia. Antes da gente entender o que era Babilônia, Deus já tinha essa percepção. A gente precisa andar, certo, Pedro, Claudinho? Vamos para falar um pouquinho da estrutura da cidade de Babilônia. Isso. Sabe por quê? Porque quando você chega no capítulo 4 de Daniel, você vê que Nabucodonosor tem aquele sonho da árvore, que a gente não vai entrar aqui agora. E ele tem um dia que fala que ele está no seu palácio, ele chega numa varanda, ele olha a Babilônia e ele começa a ficar orgulhoso daquela cidade maravilhosa que ele construiu. Ele começa a falar, né? Por que ele tem esse orgulho? Porque realmente Babilônia era uma cidade que, para os padrões da época, ela extrapolava assim, qualquer tipo de beleza. Por quê? As cidades nos tempos antigos, era muito comum que fossem construídas muralhas em volta dessas cidades para vários motivos. Ladrão, saqueadores, animais, mas também em caso de guerra. Né? Em caso de guerra, o inimigo vai ter maior dificuldade de te invadir, você fica seguro ali. Então você construía uma muralha fortificada em volta da cidade. Babilônia não tinha uma, Babilônia tinha 2 muralhas que cercavam uma boa parte da cidade. Além disso, tinha um fosso que passava em volta da cidade, né, com água ali, uma água desviada do rio, para poder proteger ainda mais a cidade. Ó, tem uma planta, não chama planta baixa isso, né? É planta baixa?
Estou usando termos técnicos da engenharia, desculpa. Tem uma planta baixa da cidade aí. No meio da cidade passava, né, um aquela rio. parte azul, né, gente? Aquela parte azul é o rio que passava por baixo da muralha, né? Você tinha torres de vigia em volta de Babilônia. Então, assim, era super segura para os padrões da época, né? A construção. Sem falar nos templos, né, os zigurates e os palácios que foram construídos. Nabucodonosor não tinha um palácio só na cidade de Babilônia. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, eram os jardins suspensos da Babilônia. Porque Nabucodonosor, como um homem muito apaixonado, mandou trazer lá plantas que eram nativas da região. Pedro, para você que acha que só uma flor para sua namorada ou para sua esposa é o suficiente, vê só o que Abraão fez para a esposa dele. Abraão não. Abraão não. O que Nabucodonosor fez para a esposa dele. Lembrando que esse Nabucodonosor chama Nabucodonosor II, tá? Ele mandou trazer, como ela sentia muita saudade da terra dela, ele mandou trazer plantas daquela região e plantar ali no alto do palácio. Então, toda vez que ela saía lá no topo, ela sentia o cheiro da vegetação da sua terra nativa. E ela conseguia matar um pouco da saudade ali da sua terra. Então, realmente, Babilônia era uma cidade encantadora mesmo. Mas cuidado, né? Porque ela era bonita, ela era atraente, mas ela era o quê? Babilônia. E só, pode falar. Eles eram tão para frente, os mesopotâmicos de forma geral eram tão para frente, que muitas das coisas que eles criaram naquela época a gente usa hoje. O sistema numérico, os sumérios inventaram, que são da Mesopotâmia, e a gente usa muitas fórmulas que eles criaram até hoje. Quem inventou a escrita foram eles, né? Os tablets, quem inventou os tablets? Você acha que tablete cuneiforme, né? A Apple, você pode patrocinar a gente, Apple. Você acha que foi a Samsung que inventou os tablets? Pois não. é. Eles tinham os tabletes de argila, tinha uma varetinha com uma pontinha triangular em forma de cunha, onde eles iam afundando ali, eles iam escrevendo. Você acha que é bonito? Que é a escrita cuneiforme. Você tá pagando de gatinho com um tablet na mão, aquela canetinha, isso aí já tem 6.000 anos. Você está atrasado. E aí, assim, a gente precisa andar, tá, gente? Sim, vou sou o alerta deles aqui. Antes de a gente seguir com o assunto, eu tenho 2 pontos que eu preciso falar para vocês que eu esqueci de falar no começo. Primeiro ponto eu já compartilhei com 1 ou 2 pessoas na igreja, tudo que está sendo feito aqui de estudo, nós estamos montando aqui numa apostila. Vai ser um documento que a gente está fazendo, tudo que está sendo dito aqui. E, aliás, né, podemos dizer que o que está sendo falado aqui não é nem 50% do que está no texto. Tá? Nós vamos montar uma apostila de estudo de Daniel em cima do estudo que nós estamos fazendo. Eu estou escrevendo, pegando várias referências e colocando na apostila. Eles estão me ajudando a montar essa apostila, para que quando acabar o estudo, aqueles que fizerem assim, né, Pedro? Fazer assim, Pedro? Aqueles que fizerem assim? Aqueles que fizerem assim vão receber essa apostila. Então, nós vamos dar de presente para a igreja essa apostila, só basta você se manifestar e essa apostila vai ser sua. Tudo que vocês estão vendo aqui, em mais detalhe, vocês podem receber essa apostila, tá? Vai ser estudada por nós aqui, eu, Pedro, Claudinho e Luiz. E o Pedro tinha falado que não ia pagar em dinheiro, ia pagar em almoço. Ia pagar em almoço. Não era isso? Ia pagar em almoço? Pode ser, eu falei. E um outro ponto, gente, que não tem nada a ver com o estudo Daniel, que eu lembrei aqui agora, que é importante falar. Quando acabar aqui o estudo, nós temos um voto a ser feito de uma comissão que foi feita ontem, da liderança, com a igreja. Então, todos os membros batizados dessa igreja, eu vou pedir para que vocês fiquem só um pouquinho. É um único voto, bem rápido. A gente precisa desse voto de vocês, do apoio de vocês. Então, permaneçam depois do final, os membros batizados, para que a gente possa votar esse assunto, tá? Ô Fábio, voltando para o nosso assunto, então, por muito tempo, isso é importante saber, por muito tempo a historicidade da cidade de Babilônia foi questionada como sendo uma invenção, né, da Bíblia, invenção dos autores da Bíblia. Mas isso aí tudo caiu por terra quando a arqueologia conseguiu encontrar alguns elementos arqueológicos que comprovavam a existência de uma cidade chamada Babilônia. Foi no finalzinho do século XIX, início do século XX. Então não é uma coisa tão distante assim, é uma coisa recente. Há pouco tempo, falar de Babilônia era o mesmo que falar de, sei lá, do rei Arthur, da Excalibur.
Para eles era conto de fadas, porque nunca teve prova sobre isso. Ellen White estava viva na época em que foi descoberto as comprovações de que Babilônia realmente existiu. E aí tem uma imagem aí, vai aparecer aí, são os portões de Shitar, né? Gente, esse portão que vocês estão vendo aqui não foi tipo assim, o pessoal foi lá e desenhou, construiu. Esse é a entrada original, Pedro, Claudinho, original de Babilônia. O que vocês estão vendo nessa imagem, que ela hoje está exposta no museu, mas é a entrada original, principal de Babilônia. Ou seja, o que vocês estão vendo aqui, essa entrada ali, aquela segunda ali que tem a entrada, é a entrada que o povo de Israel passou. É isso que eu ia falar, é por ali que Daniel passou. É por ali que Daniel passou, literalmente. Tem até uma imagem aqui, aí agora uma ilustração de como seria. Vocês conseguem ver a cidade de Babilônia aqui, ali tem um templo que a gente vai mencionar. Aqui embaixo, ó, é a entrada que vocês acabaram de ver aqui, ó, sabe? Então essa era a entrada principal, tem uma outra foto, né, uma ilustração de como seria a entrada ali realmente na Babilônia. Mas a terceira imagem dá para ver o tamanho da estrutura. Sim, o que nós estamos vendo é só a parte de baixo, mas tinha uma estrutura maior ainda. Então nós temos hoje dentro, no museu, acho que eu não sei aonde está esse museu, Pedro, Claudinho, mas tem algum lugar nesse mundo? Está no Museu Europeu. Está no Museu Europeu, E para quem quiser ir na Europa é só colocar no Google lá. Mas aí está a entrada original de Babilônia, né? Olha só que interessante, que animal que está aí nessa imagem aí? Hã? Leão? Guarda essa informação. Só que Pedro. Mas não é só um leão, tem outros animais ali no outro lado. Isso, mas para quem vê mais de perto aqui, quando puder ver mais de perto, não é um leão comum, é um leão com asas. Guarda essa informação para quando a gente estudar lá, Daniel, mais para frente. Daniel 7, 8 ou 9, não lembro qual. Um desses capítulos. Mas ali era um leão com asa. Pronto. E aí nós temos algumas ilustrações falando do portal, de como seria a entrada ali. Agora, Pedro, a gente precisa entender ali, porque assim, existiram vários períodos da Babilônia. Sim. Você quer mencionar uma coisa antes? Não, eu ia falar de forma bem rápida e sucinta desses 3 períodos. Perfeito, aí da Babilônia. mas existiram vários períodos da Babilônia. A Babilônia não é um período único, para que a gente possa acelerar também. Mas existiu a antiga Babilônia, que foi na época que você falou de Hammurabi. Que certo? também é conhecido como Primeiro Império Babilônico. Tá? Esse período da história foi lá nos tempos de Abraão, por volta de 1900 a.C. até por volta de 1600. Foi um período de cerca de 400 anos em que um povo, os amoritas, eles dominaram a região e a capital do seu império era a cidade de Babilônia. Tá? Aí, logo em seguida, veio um período de supremacia dos assírios. Aliás, os dois grandes... a Guerra Fria daquela época, ela era entre a Síria e a Babilônia, tá? Então foi um período de supremacia dos assírios, e que é conhecido de diversas formas ali para os babilônios, inclusive como era das trevas para os babilônios. E aí depois vem um rei da Babilônia chamado Nabopolassar, e Nabopolassar ele começa uma série de conquistas militares, né, e ele começa a submeter vários outros reinos e povos vizinhos à sua autoridade, cobrando tributos desses povos, né, dentre eles o povo de Israel. E quem é Nabucodonosor? Nabucodonosor, por enquanto, no começo da história, ele é o príncipe da Babilônia, filho de Nabopolassar, e ele comanda o exército do pai dele. Então, quando é feita a primeira invasão, em 605 a.C., Nabucodonosor ainda não é o rei da Babilônia. Ou seja, quando Daniel foi levado cativo, Nabucodonosor era o príncipe da Babilônia. E general do exército. Se eu não me engano, foi na segunda invasão que ele está lá, invadindo, acho que em 590. Bom, enfim, ele está lá invadindo 597, acho que é isso mesmo. Ele está lá invadindo e aí ele recebe a notícia da morte de Nabopolassar, seu pai. E aí ele sai dali da região e ele começa
Aí ele pega uma pequena comitiva para acompanhá-lo e ele atravessa o deserto. Ele atravessa o deserto. Em vez de fazer o caminho, a rota que nós mencionamos. Como ele tem pressa para chegar, porque o pai dele morreu, ele precisa assumir o trono. Então ele atravessa pelo deserto para chegar em Babilônia e assumir o trono. E aí começa o período da Neobabilônia. Isso, que é o período. O Luiz, tinha aquela imagem lá, tá no ponto lá para colocar, ela tá fora do PowerPoint, porque aí agora é importante entrar nessa imagem. Porque assim, gente, o Pedro explicou o período antigo da Babilônia, período das três Babilônia e agora o período da Neobabilônia. O período da Neobabilônia foi o principal período da Babilônia, aonde a Babilônia cresceu de uma maneira incrível, conquistou várias nações e teve o seu período principal com Nabucodonosor. Você expande para a gente aí, Juninho, por favor. E só precisa aumentar um pouquinho. E ali você tem os reis. Então, ali começamos, e aí vocês me ajudam, tá, Claudinho e Pedro? Começamos, pode descer um pouquinho, Juninho, por favor. Descer, subir, quer dizer, então. Pessoal, só lembrando, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Só lembrando que na história, quando se trata de as coisas mais antigas, existem pesquisadores que defendem outras linhas, tá? Então tem gente que não acredita, por exemplo, que Amel-Marduk teria sido rei por conta do tempo que ele ficou. Então pode existir na literatura uma certa divergência, mas na verdade o que a gente traz para vocês assim, o que é mais aceito na comunidade acadêmica científica, né, os maiores pesquisadores do mundo. Então eu trouxe porque eles concordam, a maioria deles concordam comigo. Pode falar, Fábio. A gente também concorda com você, tá, Pedro? E aí entrou o período da Neobabilônia, que foi o período onde o povo de Judá foi cativo, começando por Nabopolassar, né? Ele governou por 21 anos até que ele morreu e foi sucedido pelo seu filho, com o famoso Nabucodonosor II. Na Bíblia é só Nabucodonosor, mas historicamente é Nabucodonosor II. Nabucodonosor governou por 43 anos. O seu período de governo foi 43 anos. E aí vocês devem estar se perguntando, né, Pedro? Mas por que vocês estão falando tudo isso? Calma, nós vamos chegar lá. Lembra o contexto de que Daniel. Nabucodonosor governou por 43 anos. Ele morreu e aí veio o seu filho, certo? Me corrija se eu estiver errado, Pedro. Amel-Marduk, pode subir, Juninho, por favor. Amel-Marduk, que governou por 2 anos. E aí, depois desses 2 anos, esse rapazinho aí com um nome bonito, Neriglissar, ele usurpou o trono, tá certo? Neriglissar era cunhado, certo? Isso? Era cunhado. Olha, eu não sou professor de história, viu, gente? O professor de história está ali, eu estou perguntando, eu estou olhando para ele para ver se ele me reprova. Ele era general, e aí ele usurpou o trono de Amel-Marduk. E a partir desse momento, Neriglissar foi rei por 4 anos. Depois de 4 anos, o seu filho, Labassi-Marduk, foi rei por 3 meses. E aí ele também foi morto, e esse rapazinho aí também chamado, nome bonito, Nabonido, veio para governar, governou por 17 anos, junto com o seu filho, que vocês conhecem, Belsazar. Porque nos últimos 10 anos de Nabonido, Belsazar estava lá na Babilônia, que Nabonido teve que sair da Babilônia por um motivo que nós vamos explicar daqui a pouco. Vocês estão me ouvindo falar que nós vamos explicar daqui a pouco. Porque quando eu falo isso é porque eu não sei, tá, gente? E que vocês vão explicar daqui a pouco. Mas governou Belsazar. Agora, Pedro. Eu ainda não achei o que você vai perguntar, calma. Não é, sabe por quê, gente? A gente quebrou a cabeça um dia. Umas 3 horas disso aí. É isso, essa é a pergunta. Eu vou falar aqui para eles. Porque agora a gente quebrou a cabeça, porque vocês percebem. Juninho, volta um pouco. Porque você percebe que vem Nabucodonosor, Amel-Marduk, pode subir, Neriglissar, Labassi-Marduk, Nabonido e Belsazar. Mas quando você vai em Daniel 5... é dito que Belsazar era neto de Nabucodonosor. Não tem como ele ser neto de Nabucodonosor, sendo que antes dele veio Nabonido, veio Labassi-Marduk, Neriglissar. Neriglissar não era nem parente dele, Labassi-Marduk também não era, veio Amel-Marduk. Aí a gente ficou, acho que mais de 1 hora, a gente quase saiu ali na briga, assim, no soco, os 3, junto com o Luiz. O Luiz era o que estava tentando separar a gente. Mas a gente estava saindo no soco. Brincadeira, tá, gente? Não estava saindo no soco, não. Mas
coisa é essa de que o Belsazar era neto de Nabucodonosor? Não faz sentido nenhum. Ou a Bíblia está mentindo, ou Daniel está mentindo. Não, e tem um detalhe, porque quando está na festa, o que acontece na festa? Fala assim, ó, a rainha mãe, que conhecia Daniel, entrou. Que rainha mãe é essa? Quem é essa mulher que está aí? Da onde que ela conhecia Daniel? Se vem uma série de golpes aí, um toma do outro e toma do outro, e vai tomando, entendeu? Então a gente precisou quebrar a cabeça para a gente tentar achar uma resposta que está aqui. Eu ainda não achei, porque eu não lembro, faz 16 anos que a gente montou isso aqui. Mas assim, gente, o que nós temos de informação da história? E aí entra naquele texto de divergências. Você lembrou? Se eu não me engano, eu até falei com ele aqui, mas se eu não me engano, assim, o Nabonido, ele era casado com uma das filhas de Nabucodonosor. Por isso que o Belsazar, ele é o neto de Nabucodonosor. Então, num outro contexto, tá? Nabucodonosor morreu, veio o seu filho, Amel-Marduk. Aí até aí tudo bem. Amel-Marduk ficou 2 anos e ele foi morto pelo seu cunhado. Dá para fazer uma novela na Globo isso aqui, viu, gente? Ele foi morto pelo seu cunhado, Neriglissar. Neriglissar, cunhado de Amel-Marduk, que usurpou o trono do filho de Nabucodonosor, governou por 4 anos, depois morreu e veio o seu filho, Labás-Marduk, que governou por 3 meses, e aí veio Nabonido, que era casado com a filha de Nabucodonosor, e aí falou, não, vamos tomar de novo, tentar voltar para essa dinastia aqui, né? Que o povo gostava, né? Sim. O povo não gostava do Neriglissar, da sua descendência, eles preferiam Nabucodonosor, então ele sabia que ele tinha um apoio por ser casado com a filha de Nabucodonosor, vamos tomar o poder. Aí quando Daniel escreve que Belsazar é neto de Nabucodonosor, ele não está mentindo, porque Belsazar é filho da filha de Nabucodonosor. Não é Nabonido que é o filho de Nabucodonosor, é a mulher dele. Que é a rainha mãe que aparece na história. E por ser filha de Nabucodonosor, ela sabia quem era Daniel, porque Daniel era braço direito de Nabucodonosor. Ela viu Daniel lá. E aonde a gente quer chegar com toda essa história de laços de família das 8 horas da novela da Globo? A gente quer chegar no seguinte: veja quantos reis passaram desde Nabucodonosor. Passou Amel-Marduk, Neriglissar, Labás-Marduk, Nabonido, Belsazar como corregente, né, de Nabonido, e Daniel assistiu à ascensão de todos esses reis. E no último, depois de tantos anos de Nabucodonosor, ele ainda foi lembrado como o Daniel lá de Nabucodonosor, o homem sábio. E ainda nem tinha ido para a Cova dos Leões, hein? Nem passou ainda na Cova dos Leões. Ele ainda foi lembrado. Veja só, gente. A gente vai falar sobre Daniel, obviamente, no capítulo 1, mais sobre esse ponto. Mas percebe, Claudinho e Pedro, e agora vem esse insight. Tantos anos Daniel passou numa terra estranha, mas ele passou numa terra estranha, ele viu vários reis subindo ao trono e caindo do trono, mortos, morrendo no trono, mas mesmo assim ele se manteve fiel ao Deus dele, ao nosso Deus, e ele se manteve fiel como um ser humano, como um profissional, como uma pessoa trabalhando naquele trono, naquele reino, que ele foi respeitado por todos esses, inclusive os reis que usurparam o trono de Nabucodonosor, não mataram Daniel, não acabaram com Daniel. Ele foi respeitado por todos esses reis, até chegar no último rei de Babilônia, que foi Belsazar. Você vê a importância da fé e da confiança que Daniel teve durante todo esse período, certo? Sim. Entrando na parte da religião em Babilônia, para a gente tentar resumir e não ficar até tarde aqui na igreja hoje, olha só, no sistema filosófico, cultural, na crença do povo hebreu, como é que a coisa funcionava? Deus criou o ser humano que servia a Deus, mas ele era livre para não servir a Deus, se ele não quisesse. Né? A gente sabe que o livre-arbítrio foi dado a toda a humanidade.
E a partir do momento em que esse homem criado por Deus, ele se desvia dos planos originais de Deus, Deus vem sempre tentando fazer aliança, e renovando aliança, e chega um momento que é feita a aliança de que assim, não, eu vou ter que morrer, porque senão você não vai ter como cumprir a minha lei, a exigência da minha lei. Beleza. Agora, como que funcionava essa coisa lá em Babilônia? Os povos da Mesopotâmia, eles criaram os seus próprios deuses como figuras humanas. Então, lá no Gênesis, o que a gente lê? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que os babilônios fizeram? Os babilônios criaram os seus deuses, a imagem deles mesmos e a semelhança deles mesmos. Então, assim, tem até uma frase famosa, eu não sei quem falou, então toda vez que eu não sei uma frase, quem falou, eu falo que foi o Fábio. O Fábio falou assim, ó, Deus, tem uma frase que ela fala assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o homem retribuiu o favor. Tipo assim, o homem tenta pintar Deus, né? Nós cristãos, a gente julga muito as pessoas achando que a gente sabe como Deus julga, como é a justiça e a sabedoria de Deus, a gente não sabe de nada, né? Os babilônios criaram então Deus criou a sua imagem, nós criamos Deus a nossa imagem. Exatamente. Por isso que o nosso Deus muitas vezes é mal visto por outras pessoas, porque a gente projeta nós em Deus, né? E os babilônios fizeram a mesma coisa, eles criaram os próprios deuses deles. Então os deuses babilônios, eles tinham características humanas. Assim como os deuses gregos, os romanos, os egípcios, eles se iravam contra o povo, ficavam com raiva, sabe? Pegava birra e mandava castigo. E aí o que o povo tinha que fazer? Aparecer com oferta, aparecer com sacrifício, para tentar agradar, para tentar melhorar o humor desses deuses que eles criaram. Porque, na verdade, eles projetavam nos seus deuses os sentimentos humanos que eles tinham. Você entende o quanto isso é importante para a gente definir um sistema filosófico babilônio e um sistema filosófico de uma nova Jerusalém? Que nessa ideia de Nova Jerusalém, você tem um Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança para o servir com amor, com prazer e com liberdade. E ele vai prosperar sempre. Agora, no sistema babilônico, não. Eles criaram suas próprias divindades e foram criando divindade atrás de divindade. E aí agora eles são escravos dessas divindades e eles têm que ofertar as coisas para essas divindades, para acalmar as divindades, para poder obter dádivas dessas divindades. Ou seja, o paganismo babilônico, ele é baseado num sistema de um controle remoto. Eu controlo o meu Deus como? Fazendo sacrifício, trazendo oferta para ele, construindo um zigurate, né? Construindo um templo gigante para ele morar. Você entendeu? Que aí a gente vai para a imagem. E a Claudinha vai falar que estou falando demais. Não, era só para seguir que esse zigurate é essa imagem que vocês estão vendo, que a gente chama, esse templo principal que tinha na Babilônia, chamava Etemenanque. Tem até alguns filmes... O quê? Etemenanque. Obrigado. Que até Saúde. Alguns filmes aí, tem um do Mel Gibson, acho que chama Apocalipto, e tem um filme que chama 10.000 a.C., que eles retratam aí os povos dessa época e eles colocam exatamente esse templo aí, que era o templo principal. Existiam outros que aí... Você tem números, Claudinho? O que eu tinha notado, deixa eu ver o que eu tenho. Eles tinham 53 templos para vários deuses aí, né? 955 santuários e 384 altares de rua, que eram espalhados aí por toda a extensão da Babilônia. Quantos templos? 53 templos. E 900 santuários. Vocês percebem o quanto a religião pagã na Babilônia era importante para eles? 900 templos dentro da cidade de Babilônia. 53 santuários. Não, 53 templos, 900 santuários, sendo que esse era um dos principais templos. Era enorme esse templo, gente. Era enorme, era um absurdo. Mas olha, a gente sempre tem que pensar de forma filosófica, diferenciando, né, o cristianismo, o judaísmo, né, com o sistema de crença da Nova Babilônia, da Babilônia. Eles construíam o templo para tentar agradar os seus deuses, para ver se eles vinham morar perto deles. Mas Jerusalém também tinha um templo que foi construído. A diferença é que o Deus dos hebreus disse:
Constrói uma casa porque eu quero morar no meio de vocês. Vocês sabem por que Entendeu? eles construíam esses templos como os zigurates, como se fossem pirâmides? Porque eles queriam fazer um templo para que eles pudessem chegar próximo dos deuses deles. Eu já vi uma história assim. Já ouviu alguma história assim de construir alguma coisa para tentar chegar no céu? Babel. Só que olha só que interessante. Na época que a Torre de Babel foi construída, eles queriam chegar perto de Deus, né? Só que olha como as coisas vão começar a se desvirtuar no meio do caminho. Porque centenas de anos depois, eles já estão construindo torres para tentar aproximar os deuses que eles criaram deles. Entendeu? Eles não estão mais com aquela ideia de querer se aproximar do céu, de se aproximar de Deus. Então a coisa se desvirtua completamente. Babel significa a porta dos deuses. Então, e eu não lembro onde que eu vi isso agora, mas acredita-se que essa torre aí, essa torre-templo, que a gente chama de torre-templo, que é o Etemenanque, provavelmente foi construída próximo aos escombros ou até mesmo sobre os escombros da Torre de Babel. Olha quanto simbolismo tem aqui. E logo em cima dela, ali a gente está vendo aquela, eu não sei se é Exagila ou Exágila. Exagila aqui de baixo, aqui, né? Que é também todo um centro aí para os deuses, né? Todo um santuário. Ali no topo do Etemenanque, está vendo que tem um pedacinho azul? Do lado, né? Lá em cima do Etemenanque ali, ó, tem uma construção azul, que é o templo principal. E aquele templo principal era o templo do principal deus da Babilônia, que era Marduk. E quando a gente vai lá para a porta de Ishtar, tem alguns animais, né? Tem o leão, que representa a própria Ishtar, tem o touro, que representa uma outra deusa, que eu esqueci o nome, acho que não lembro o nome. E aí tem um dragão também. E esse dragão representa quem? Representa Marduk, que também é conhecido como Bel. E aí a gente vai lá para o Apocalipse, que tem o dragão que representa o inimigo de Deus. É muito... É emocionante, é simplesmente fantástico quando a gente vai comparando assim e vendo que Deus não tem ponta solta. E aí mais um ponto, só para que a gente passe para a próxima parte final, e eu já vou jogar a bola para vocês e para a parte final, tá, gente? Mas dá uma olhadinha no escopo aí, qual que é a parte final. Mas eu queria também mencionar para vocês que muito provavelmente esse templo aqui de baixo, né, que é uma representação do que seria Exagila, o Claudinho mencionou que aquela parte de cima era o principal, mas esse templo de baixo era o templo de Marduk. Quando a gente vai para Neemias e até o próprio Jeremias fala que todos os utensílios da casa de Deus lá em Jerusalém foram levados também para a Babilônia. E foram deixados dentro do templo na qual o rei da Babilônia adorava. O rei da Babilônia adorava Marduk. Nós vamos falar um pouquinho mais dele mais para frente, no capítulo 1, capítulo 2. Então é muito provável que os utensílios do santuário de Deus ficaram nesse templo Exagila por 70 anos. E sabe qual que é o significado de Exagila? Traduzindo, o significado é: qual Deus é igual Marduk? Por 70 anos, os utensílios sagrados do templo, na qual só os sacerdotes poderiam ter acesso a esses utensílios, eles ficaram aqui dentro de um templo que o significado era: qual Deus era igual Marduk? Dentro de um contexto da história, quando o povo era levado cativo, os utensílios também eram levados cativo, os deuses também eram levados, mas como o Deus de Israel, não tinha uma imagem dele, então os utensílios eram levados representando isso. Ou seja, todas as nações vizinhas que tinham essa cultura da Babilônia olhavam para isso e sabe o que eles pensavam? O Deus Marduk derrotou o Deus de Israel. E aí o capítulo 1 de Daniel vai provar o contrário. O capítulo 2 de Daniel vai provar o contrário. Que em nenhum momento o Deus de Israel foi derrotado. E aí nós temos um manuscrito disso, registrando que em nenhum momento o Deus de Israel foi derrotado. Podemos passar para a parte final? Sim. Agora imagine o seguinte. A batalha do povo de Deus, a batalha física, o conflito bélico, ele acontece lá na Terra Santa. Porque o que está acontecendo aqui dentro de Babilônia, agora,
no período de Daniel, não é uma guerra física. É uma guerra o quê, gente? Uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Aí eu pergunto para você, por que é que Deus... Não, eu já entendi que o povo se desviou, porque o povo ficou se prostituindo espiritualmente, né? O povo se desviou para o paganismo, politeísmo, várias vezes, Deus foi avisando. Mas por que que Deus colocou essas pessoas dentro de Babilônia? Por que que colocou dentro daquilo que significava, aquele sistema que representava tudo de ruim, tudo que era o contrário que Deus havia instruído o seu povo desde o começo? Por que que agora eles caíram ali? E por que que Daniel, por que que Sadraque, Mesaque e Abednego, por que que eles estavam ali dentro de Babilônia agora? Não, se vocês quiserem responder, pode. O Claudinho quer responder, mas agora eu quero ouvir o Zé. Vou levar para o José Leite, porque, como eu disse, isso está gravado e as pessoas têm que ouvir depois. E se o Zé falar melhor do que o Claudinho vai falar, a gente ora depois que o Zé terminar. Semana que vem o Zé Leite vai estar no lugar do Claudinho. 2 motivos. Eles se tornaram grandes líderes ali na Babilônia, representaram o Deus de Israel de tal maneira que uma das coisas que mais me impressionou no livro de Daniel é o relato do próprio rei Nabucodonosor da sua conversão. Então, se, entre aspas, aquele que era o dono do mundo da época, porque era o país que dominava o planeta, se converteu, o testemunho foi para o planeta. Perfeito. Porque qual que era o objetivo do povo de Israel? Quando Deus vai falar para Abraão que de ti viria uma grande nação, o que que ele fala para Abraão? Que através de ti, quem que ia ser abençoado? Todas as nações da terra. Israel não era para ser um povinho exclusivista, separado e isolado do mundo. Não era para ser isso. Israel era para ser uma bênção para o mundo todo. Esse era o objetivo de Israel. Era amar a Deus, mas amar ao próximo. Era para as pessoas fazerem o que a rainha de Sabá fez com Salomão. Era para todo mundo ir até Israel e falar, meu Deus, olha isso aqui. Vamos seguir esse Deus também, gente. Olha o que esse Deus faz por esse povo. Esse era o objetivo de Israel. Mas eles falharam drasticamente na missão. E aí o que Deus fez? Tá bom. Já que vocês não vão ser o meu canal de bênçãos, então vocês vão para a cidade mais famosa da época. Babilônia era a maior cidade da época. Todo mundo sabia o que era Babilônia. Talvez não soubesse de algumas outras cidades em volta, mas se falasse Babilônia, todo mundo saberia o que era. E provavelmente muitas pessoas iam até lá por conta de comércio, seja lá qual for o motivo. Mas Babilônia, ela proclamava tudo o que ela sabia. A sua cultura era difundida por todo o território. E agora Deus vai e leva o seu povo, ele leva todo o seu povo. Ele leva aqueles que erraram, mas ele leva aqueles que eram fiéis também. E isso que sempre me pegou no livro de Daniel. Poxa, Daniel e os seus amigos ali, pelo que parece aqui, eles eram fiéis. Que levasse os outros, porque ficou um pessoalzinho lá, não ficou? Ele não deixou as pessoas mais pobres e tudo mais, não acabaram ficando lá? Por que ele não deixou esse povo também? Ele vai e leva aqueles que eram mais fiéis a Deus, ele leva para a Babilônia. Não é possível, parece que Deus é injusto, não parece? Ele está levando lá para a Babilônia, para o meio de todo esse negócio, esse monte de Deus aí, esse monte de paganismo, ele leva, inclusive, os seus homens fiéis. Ele leva aqueles que erraram, para que eles aprendam uma lição, e ele leva aqueles que eram fiéis. Porque nós, para lembrarmos, porque faz um tempinho que a gente estudou, né, o primeiro estudo que a gente fez sobre o contexto de Israel, a gente concluiu, a gente fechou dizendo que Deus leva para as batalhas mais difíceis, ele escolhe os seus melhores soldados. Quem eram os melhores soldados de Deus até aqui nesse pedaço? Daniel e seus amigos. Porque é deles que a gente ouve, vai um monte de gente para lá, mas a gente só ouve deles 4. É deles que a gente ouve falar. Então Deus escolhe os seus melhores. Às vezes ele pega pessoas fiéis e coloca no meio de uma tribulação. Mas não é porque Deus é cruel, mas é porque ele está pegando o melhor soldado que ele tem para testemunhar para alguém que não conhece ainda. E a gente vai ver no estudo de Daniel, no 2º capítulo, já acontece uma coisa fantástica que o rei Nabucodonosor vira e fala o quê? Todo mundo adora esse Deus de Daniel. Olha que coisa fantástica. Aquilo que era para Israel fazer, ele está fazendo através de um povo pagão.
porque o seu próprio povo não escolheu. Mas o testemunho de uma pessoa é suficiente para que o mundo inteiro possa conhecer esse Deus. E isso, para mim, é simplesmente fantástico. Só que Deus, ele não cuida só do seu povo. E ele também precisava mostrar para a Babilônia, que conhecia tantos deuses e que achava que o Deus de Israel tinha sido vencido, que ele era o Deus verdadeiro, que existia um Deus verdadeiro. Então ele ia mostrar para esse povo, ele vai mostrar para esse povo nos próximos estudos que a gente vai ter agora, de que existe sim um Deus verdadeiro e que ninguém está acima dele, nem aquele que representa os próprios deuses, porque os babilônicos achavam que o seu rei representava os seus deuses. Então Nabucodonosor era um representante na terra de Marduk. E o próprio Nabucodonosor vira e fala o que no capítulo 4? Não há ninguém, não há outro além do Deus de Israel. Então, se tiver acontecendo uma situação na sua vida que às vezes parece meio injusto, pensa que você pode estar sendo uma testemunha de Deus, um soldado de Deus, e ele pode ter te escolhido para uma batalha que talvez outra pessoa não conseguisse suportar, mas ele escolheu você. Então, glória a Deus para que a gente possa ser fiel na bonança, mas também na escassez, também na tristeza. Amém? Antes de a gente orar, nós vamos orar agora, né? Antes, só para perguntar, né? Vai que vocês iam falar alguma coisa. Antes de a gente orar, nós vamos, semana que vem nós não temos estudo. Eu vou repetir. Semana que vem nós não temos estudo. Obrigado, gente. Luiz, depois você edita essa parte pra gente, tá? Nós não teremos estudo. Nós temos, o pastor nosso vai estar aqui com a gente, Eba. E aí daqui 15 dias... Aí daqui 15 dias nós voltaremos e já vamos voltar com definitivamente, agora sim, até que enfim, o capítulo 1 de Daniel. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pedro, você tá com carro novo, né? Vou fazer uma pergunta para vocês, valendo o carro do Pedro. E o meu carro junto. E a prestação também. E o meu carro junto. Gente, pelo amor de Deus, não é aqui negócio de igreja que faz essas coisas, não, mas é uma brincadeira. Mas valendo o carro do Pedro. Qual que foi o nome dado a Daniel e seus amigos na Babilônia? Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego? Errado. Belsazar não era o nome do rei lá, gente? Não. Beltesazar? Isso, Beltesazar. Beltesazar, ou Beltesazar. Sadraque, Mesaque, Abednego? Errado. Daqui 15 dias vocês vão descobrir qual que é o nome certo deles. Boa, Fábio. Ou vocês compram o livro em inglês e vai traduzir e vai entender o que o Fábio já fez pra gente. Então, daqui 15 dias nós vamos descobrir qual é o nome real deles. Gente, agradeço. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos orar agora. Vamos ficar em pé? Nós fizemos uma introdução hoje de Babilônia. Acabamos falando bastante coisa e reforçando tudo o que nós estamos falando aqui e muito mais vai estar nessa apostila que nós vamos preparar para vocês. E aqueles que quiserem, nós vamos dar de presente essa apostila para vocês. E aí cobrem o Pedro da apostila, né? Tem que cobrar ele. Feche seus olhos, vamos falar com esse Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, mais uma vez pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua Santa Casa de Oração. Obrigado, Senhor, por abrir a Tua Palavra, por abrir as nossas mentes para aprender sobre o Senhor. Obrigado, Senhor, porque tem tanto detalhe, tem tanta coisinha que às vezes passa despercebido num ano bíblico, numa leitura rápida, mas o Senhor nos deu tempo, nos deu sabedoria para estudarmos, para aprendermos sobre Ti. Obrigado, Senhor, por trazer luz para nós nessa noite. E, por favor, Senhor, que essa luz não morra conosco, que ela não pare apenas na gente, que a gente não faça como o povo de Israel, que a gente não se sinta exclusivista e dono da verdade, mas que a gente espalhe a Tua palavra, Senhor, para todas as pessoas ao redor. E quando estivermos numa situação, Senhor, e que for difícil, ou que parecer injusto, poxa, a gente faz tudo o que o Senhor pede, às vezes, e parece que dá tudo errado. Quando parecer que for muito injusto, nos lembra desse estudo, Senhor. Porque eu acredito que esse estudo foi para isso. Para mostrar que o Senhor coloca os Teus melhores soldados nas batalhas mais difíceis.
Não deixa a gente esquecer disso não, Senhor. Porque o Senhor disse que no final as batalhas seriam cada vez mais difíceis. O Senhor disse que nunca houve na história um tempo como o tempo do fim. E vai ser complicado, Senhor. Vamos precisar muito de Ti, e o Senhor sabe disso. Não nos deixe, Senhor, esquecer dessa mensagem. Não nos deixe esquecer que somos soldados dessa batalha espiritual. E que um soldado de Cristo não é alguém que empunha a espada e sai matando os outros, mas é aquele que dá testemunho de Ti para as pessoas que não Te conhecem. Nos ajude, Senhor, a sermos testemunhas do Senhor, seja com palavras ou seja sem palavras, Senhor. Que a nossa vida seja uma testemunha constante do amor de Cristo. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou pedir, agradecemos a presença de vocês, uma boa semana, que Deus possa estar com vocês, com todos nós. Quarta-feira nós temos o culto, dia especial da mulher, vai ter uma programação especial, dia 8 de março. Sábado que vem nós também temos nossa programação, e aí daqui 15 dias voltamos com o nosso estudo de Daniel. Quarta sim, já mencionei, e aí daqui 15 dias voltamos com o nosso Daniel. Vou pedir para que os membros batizados